Muito bem. 12º dia, vamos falar sobre a humildade que protege. Irmãos, é claro, a gente falou que os inícios são pequenos, nós falamos sobre isso essa semana. E quando a gente está iniciando, é possível ser desumilde? Eu aprendi essa palavra alguns anos atrás, né? É possível ser desumilde? Sim, é possível. Mas é mais difícil de aparecer esse orgulho. Quando a gente está começando, aparece, mas tem que prestar um pouco mais de atenção. Mas quando as coisas começam a dar resultado, né, porque eu falei, né, a gente começa pequeno, né, como um pouquinho de fermento na massa, mas ela vai chegar no ponto do crescimento. Quando chega no ponto do crescimento, da nossa história, da nossa família, do nosso casamento, da nossa profissão, do nosso ministério, de tudo aquilo que a gente constrói, aí fica mais difícil de esconder o orgulho. E a humildade a humildade é que vai nos sustentar em relação àquilo que o reino de Deus está nos proporcionando. Porque, na verdade, é uma promessa, é um princípio de Deus. Se nós estivermos dentro desses princípios, você vai trabalhar e vai crescer, né? Mas a gente vai crescer porque Deus está dando crescimento. A gente viu isso também, né? A gente trabalha, faz a nossa parte, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, haverá sim o crescimento, mas toda honra, toda glória, todo reconhecimento é para o Senhor, porque é Ele quem está dando esse crescimento, né? Não somos nós. Na verdade, é apesar de nós. As coisas dão certo e a gente também pensa, apesar das minhas limitações, né, dos meus erros, das minhas dificuldades, eu não consegui atrapalhar tanto assim o Senhor que Ele conseguiu fazer o que Ele fez na minha vida. Então é por causa dEle, né? É Ele quem realiza. A gente tem que atrapalhar o menos possível. E isso requer essa humildade que nos protege, irmãos. Nos protege porque Deus opera nisso. Nós vamos ver um texto e algo muito particular, muito forte, que me preocupou bastante e eu creio que vai te preocupar também. Então, vamos ler Lucas capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 7. Lucas 14 e 7 diz assim: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Aquela historinha que sempre nos contava para ensinar o que ele queria ensinar. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Até aqui. Esse é o princípio que Jesus ensinou. A motivação do serviço, ela é tão importante quanto o próprio serviço. Então, por que nós vamos servir?
por que nós vamos trabalhar, por que nós vamos fazer algo. A humildade, ela vai nos proteger, e o orgulho vai nos destruir, segundo a palavra de Deus. O Senhor, Ele dá graça, Ele se aproxima do humilde e Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Tem essa resistência ao soberbo e ao orgulhoso. Todos os apóstolos ensinam isso que Jesus ensinava. Então Jesus estava num banquete, numa situação prática, quando ele ensinava, e ele viu as pessoas se acotovelando, disputando os melhores lugares. Eles estavam na casa de um fariseu importante, e a gente vai percebendo que eles disputavam para estar o mais próximo possível desse dono da festa, desse lugar de celebração, onde o foco, os holofotes estariam. Jesus aproveita essa cena para nos ensinar. Isso é tão comum. Quando você abre por exemplo, isso é muito comum, quando você abre, sabe esses jornais regionais que circulam nas cidades, que só fala de política? Aí você vai olhando o jornal assim, e você vê aquela pessoa querendo ficar perto do governador, aquela pessoa querendo ficar perto de um deputado conhecido, ficar ali ao lado, aproveitando a oportunidade para aparecer perto de alguém importante. É isso que Jesus está falando aqui, isso que está dentro das pessoas. Não está dentro de ninguém aqui, mas das pessoas lá de fora, que querem aparecer, querem estar perto. Então, essa questão do reconhecimento, da honra, da exaltação, dos holofotes, ela é algo perigoso dentro daquilo que Jesus está ensinando. E a gente pode entrar numa motivação errada, até mesmo fazendo alguma prática ministerial ou espiritual. Então a gente pode servir para ser visto, ser notado, aparecer, como eu já falei. Talvez uma motivação do nosso ego, do nosso orgulho, para sermos elogiados, para que alguém nos note e possa nos elogiar por aquilo que a gente está fazendo. E quando isso não acontece, a gente pode ficar triste, porque ninguém me elogiou, ninguém falou nada daquele trabalho que eu fiz, ninguém me notou. A motivação pode ser por poder, querer exercer poder sobre as massas, sobre as pessoas, sobre aqueles que estão debaixo da autoridade, dos mais influentes. Pode também ter uma motivação do orgulho para mostrar assim, eu sou melhor que o outro. E o servir passa a ser uma competição. Existem oportunidades, mas alguém quer mostrar que tem mais capacidade que o outro e passa então a competir. Ou por obrigação, vão falar, se eu não servir, vão falar mal de mim. Por exemplo, a gente tem 21 dias de consagração raiz. Eu comecei a fazer consagração raiz. Está aqui presente os 21 dias. Se eu não estiver lá, vão falar mal de mim. Então eu sou obrigado a fazer esse sacrifício e estar lá. É orgulho isso também. Eu faço por obrigação, porque eu não quero que fale mal de mim, mas eu estou obrigado, não estou com o coração inteiro naquilo que eu estou fazendo. Jesus dá uma orientação, então, como a gente deve combater isso de uma forma simples e prática. Se você chega num lugar como esse, ele diz, sente no lugar mais simples. Sente no lugar que ninguém quer sentar.
Se tem cadeiras estofadas, bonitas, vermelhas, mas não, ali acho que não é para mim não. Eu vou sentar naquela cadeirinha de madeira, aquele banquinho de madeira ali. Senta lá. Escolhe os lugares mais humildes. Mas não escolhe para fazer média. Escolhe e está tudo bem. Eu estou bem aqui, eu estou participando daqui do mesmo jeito com quem está sentado na cadeira vermelha. Eu até pedi para colocar cadeira preta aqui, porque tinham colocado cadeira branca. Destaca demais, né? Mas eles estão aqui não é porque eles escolheram o melhor lugar e querem ficar perto do pastor, não é isso? É porque fica mais prático para cantar a última música, né? Muito bem. Então eu sento num lugar mais simples e está tudo bem. Eu estou bem aqui, não é para fazer média. Não é para ficar esperando alguém falar assim, não, você, imagina, você vai ficar nesse lugar aí, vem para cá, que tem um lugar melhor para você. Não, está tudo bem. Se acontecer, glória a Deus, né? Mas aqui está bem. Simples, eu estou feliz aonde eu estou, eu não preciso nada além disso. Está tudo bem. Isso é uma atitude simples e prática de humildade, ou de buscar o caminho da humildade. Quando tem uma fila, já viu essas filas, alguém que tem que correr primeiro para chegar primeiro, porque acha que merece ser o primeiro da fila? Não, eu fico por último e está bem. Vai chegar a minha vez. Eu consigo ficar aqui por último. Eu vou consultar. Tá tudo bem. É isso. Não precisa mais nada além disso. Humildade não é baixa estima, baixa autoestima. Não é o alto com L, é o alto com U. Eu, a minha própria estima, não é uma baixa autoestima. Baixa autoestima é uma doença da alma. É aquela pessoa que fala assim, não, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu sou um pano de chão velho, eu sou um traje. Não, isso é doença da alma. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E ninguém precisa reconhecer isso além do meu Senhor. E o que Ele me deu é para que eu possa usar para a glória do seu nome. Isso é humildade. Não preciso ser reconhecido pelos holofotes por ninguém. Então a humildade, ela é uma coisa prática do dia a dia. E a gente vai experimentando nas coisas simples. Servir nos bastidores, quando ninguém está vendo, ninguém está percebendo, você vai lá e você faz uma coisa simples, que talvez nem seja o seu ofício, a sua obrigação, mas você faz com alegria. Não promover o nosso próprio trabalho. É tão chato isso, irmãos. Tem gente que vem conversar com você, parece que está passando o currículo. Não vou te contratar porque você está falando o seu currículo, que você fez isso, faço aquilo, sei fazer isso, aqui tem. Para quê? Eu não vou te contratar para nada, pare de falar do seu currículo. Então tem gente que fala demais sobre aquilo que faz, que tem, que fez e tudo mais. Isso é princípio de orgulho. Ninguém quer ficar perto de gente assim. Quando vir os elogios, porque eles vêm, com sinceridade, apesar de mim. Qualquer um poderia ter feito o que eu estou fazendo. A glória pertence ao Senhor, né? Glória a Deus por isso. Então, direcionar a glória a quem é devida. Aceitar críticas sem se defender. Porque quando a gente se defende das críticas que a gente recebe, a gente é orgulhoso.
E eu estou criticando o trabalho da pessoa que eu pedi para fazer, e ela fala assim, não, mas peraí, deixa eu me defender. A outra pessoa também não faz, porque ele faltou, sabe? Aceita, você não fez direito. É orgulho isso. É falta de humildade, é desumildade. E tratar as pessoas como elas... Sim, tratar as pessoas do mesmo jeito. Isso é difícil, né? Porque às vezes a gente trata pessoas de uma forma diferente das outras. Mas todos merecem o mesmo respeito. Todos merecem a mesma honra. Todos merecem o mesmo tratamento. Então, o orgulho é uma lei espiritual. Quando a Bíblia fala que o Senhor, ele resiste ao orgulhoso, pensa bem, irmãos. Deus, ele é atraído pela humildade. Então, ele se envolve com o humilde. Ele traz o humilde para perto dele. E ele rejeita o orgulhoso. Ele se afasta do orgulho e do orgulhoso. Isso é tão sério. Porque se Deus está afastado dessa pessoa, quem vai abraçar é o diabo. Porque essa pessoa perde a sua proteção. Deus está longe. Deus está afastado. Deus está resistindo à pessoa orgulhosa. E é por isso que a gente vê como o diabo deita e rola e se aproveita dessa característica que é o orgulho. E aí, destrói. O humilde, ele não sobe em qualquer lugar. Ele sabe aonde ele está pisando, porque ele pisa devagar, vai com cuidado. O orgulhoso acha que ele merece. E aí a queda é muito grande. Por isso que o orgulho ele precede a queda, porque o orgulhoso acha que está lá em cima. A hora que cai, é uma grande queda. Então é um princípio espiritual que nós precisamos temer. A proteção do humilde evita quedas públicas. Você não vai se expor por causa do seu orgulho. Se você chegou aonde você chegou com humildade, você não precisa se expor demais. Então, você vai estar protegido dessas quedas públicas. Vai ficar protegido de decepções. Porque o orgulho, ele trabalha no seguinte sentido: eu mereço respeito, eu mereço consideração. Eu trabalho tanto aqui, eu me dedico tanto aqui, eu me esforço tanto aqui, eu transpiro tanto aqui, eu mereço. E aí, quando não vem o reconhecimento, a pessoa se decepciona. Fica decepcionada. Não me reconheceram, não me notaram, não me valorizaram. A pessoa fica doente da alma, fica em crise, fica decepcionada. Então é melhor, glória a Deus, porque eu tenho um trabalho, porque eu estou me esforçando, porque eu tenho saúde, porque eu acordo todo dia, porque eu estou na batalha, vamos para frente. Né? Se alguém está enxergando ou não, está agradecendo ou não, está considerando ou não, não tem problema. Nos protege de decepções, nos protege de Satanás, como eu falei. Ser humilde nos protege de Satanás, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Protege os nossos relacionamentos. O orgulho destrói amizade, destrói casamento, destrói parcerias, destrói sociedades, destrói equipe de trabalho, destrói ministério, destrói igreja. O orgulho destrói tudo. Humildade é que constrói as pontes de cooperação. Por isso que eu sempre falo aí para os irmãos, a gente está trabalhando, estamos construindo, estamos querendo projetar coisas novas.
de quem que a gente precisa? Eu sempre falo, nós precisamos de pessoas que saibam montar times ao seu redor. Gente que sabe montar time. Gente que monta a equipe para jogar junto. Gente que fala, vamos para lá, vem cá, vamos juntar um povo, vamos fazer tal coisa. Esses são as pessoas humildes, porque consegue agregar, consegue juntar, consegue trazer gente para jogar junto. O orgulhoso normalmente é isolado. Ele pode ter uma capacidade, uma competência intelectual muito grande e até espiritual, mas não consegue trazer o time para jogar junto. Então, o que a gente precisa é gente humilde, né, que sabe montar e manter a equipe para jogar junto. Constrói essas pontes aí de trabalho. Jesus está nos dizendo, escolha o último lugar. Não espere que te coloquem lá. É uma escolha nossa. Escolha ser humilde. Faça essa escolha. O mundo vai dizer, se promova, mostre seu valor. Se você não falar, você não vai ser notado, né? Ninguém vai te perceber. Jesus fala, seja humilde, sirva em secreto, deixe Deus te exaltar. Quem se exalta será humilhado. Eu quero, indo para o final, o pessoal pode se ajeitando aí, também contar uma história, para a gente fixar esse ensinamento. E essa história aconteceu no Brasil, em São Paulo, em 2018. É real, os nomes foram trocados. Um pastor, ele estava para escolher um líder de jovens para a sua igreja. E ele tinha 2 jovens promissores, assim, competentes, bem preparados, ativos na igreja. Um chamava-se Lucas e o outro chamava-se Pedro. Eles tinham a mesma idade, 25 anos. Trabalhavam na igreja. E o pastor ia escolher um para liderar os jovens. Lucas, ele foi falar com o pastor e foi fazer o que eu falei, foi passar o seu currículo para o pastor. Eu devo ser o escolhido, porque eu fiz esse curso, teologia, tal, sei isso, sei aquilo, né, as pessoas gostam de mim, todo mundo está falando que eu deveria ser, tal, fazendo aquela pressão, né, em cima do pastor. Eu devo ser o líder. Vender o seu peixe, fazer sua propaganda. Pedro não foi procurar o pastor, não falou nada, continuou servindo. Terminava o culto, quando todo mundo estava saindo, ele ajeitava as cadeiras. Sabe quando os servos, quando a gente sai daqui, os servos vão ajeitar as cadeiras. Eles vão ajeitar as cadeiras. Terminava o culto, ele via se você não faz isso, né? Mas quem chupou um chiclete, né? Grudou, jogou o papel no chão, deixou um copinho ali largado, né? Porque aqui não acontece isso, né? Mas na igreja deles acontecia, né? E aí o Pedro ia lá e pegava, né? Pegava, né? O Pedro limpava o banheiro, tirava o lixo do banheiro, né? Ajudava na cozinha da igreja, mas nunca foi, né, pedir um cargo, uma oportunidade para o pastor. E aí o pastor escolheu quem? O Pedro. Escolheu o Pedro. E o Lucas foi reclamar com o pastor, mas por quê? Não, porque ele estava trabalhando, ele estava escolhendo ali as coisas simples, ele estava ali no dia a dia, não fez politicagem na igreja, não ficou pedindo voto, fazendo pressão. Isso não é evangelho, não é reino, isso aí pode funcionar lá fora, mas aqui não. Eu preciso de gente simples, humilde, trabalhadora, e Pedro demonstrou isso, por isso ele foi o escolhido. Pedro se deu muito bem, montou o time, o grupo de jovens, que era de 25 jovens, passou a 100 jovens,
E Pedro, em 2023, ele foi ordenado pastor dessa igreja e passou a liderar uma igreja que ele foi enviado para plantar. Lucas saiu da igreja. É história real. Lucas saiu da igreja e foi servir em outra igreja. E lá naquela outra igreja ele conseguiu ser líder de jovens. Ele conseguiu realizar o seu sonho, não sabemos como, mas ele conseguiu ser líder de jovem. Depois de um tempo, ele brigou com a liderança daquela igreja, discutiu, arrumou problema lá e foi embora daquela igreja também. É verdade essa história. Ele passou por mais 3 igrejas e no momento ele está desviado, não está em igreja nenhuma. O orgulho, ele afasta o favor de Deus, ele retrai a mão de Deus. E isso é uma consequência do orgulho. Quem abraça é o diabo. A humildade, ela vai atrair o favor de Deus. Então a gente pensa, né, em tantas coisas tão grandiosas, e a gente pode realizar coisas grandes, sim, irmãos, mas a gente nunca pode deixar essa questão ser roubada do nosso coração. É Deus, é o Senhor, é apesar de nós. Todo reconhecimento, honra e glória pertence a Ele. Então, quando as coisas começarem a dar certo na tua vida, nunca esqueça disso. O reino de Deus não é politicagem. O reino de Deus é servir com humildade. Fique em pé no seu lugar. Eu até escrevi aqui, dá tempo. Lucas tinha talento, queria posição, correu atrás do lugar de honra, foi humilhado, caiu por orgulho e hoje está afastado de Deus. Pedro tinha caráter, queria servir, escolheu o último lugar, foi exaltado, prosperou por causa da humildade e hoje é pastor. É exatamente isso que Jesus fala. Orgulho destrói e humildade protege. Repita comigo. Sirva ao Senhor com liberdade. Gostei. Vamos falar bem alto para o pessoal da live manda aumentar o volume. Vamos fazer eles escutarem agora, tá bom? Vamos lá, de novo. Sirva ao Senhor com liberdade. Sem buscar reconhecimento. Ou disputar posições. Sirva ao Senhor com alegria. Escolhendo lugar de humildade. No reino, os últimos são os primeiros. E aqueles que servem em secreto são exaltados pelo Pai que vê tudo. Amém.